Olá, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero conversar sobre um tema, expressar aqui a minha opinião sobre o tema das eleições, né? E aí eu vou intitular esse vídeo como As Ilusões, né? A ilusão das eleições de 2022, do ponto de vista da esquerda. A princípio, acho que tem duas ilusões em primeiro lugar aí, três pontos que acho que seria importante ressaltar nessa ilusão que tá pairando sobre a esquerda e que é muito perigoso para, enfim, para o país, né? Não para a esquerda em si, não se trata da esquerda em si, né? Se trata do país, né? Se trata do futuro do Brasil mesmo, né? E acho que assim, a primeira delas diz respeito a... São três pontos, né? Primeiro, em relação à liderança do Lula, né? É, Esse é um ponto que é de extrema importância, porque o Lula está liderando as pesquisas, mas essa liderança é uma liderança ilusória, né? Uma liderança ilusória. Porque a liderança do Lula nas pesquisas, ela tem como base, como pano de fundo, a economia, né? A nostalgia que a população tem sobre o período de crescimento que foram os governos Lula e Dilma, né? O que acontece? Quando você tem essa liderança baseada numa nostalgia, essa nostalgia ela é muito frágil sob o ponto de vista do argumento do argumento eleitoral. Então a direita ela vai apelar para isto, né? E a direita ao longo do tempo ela vai conseguir desfazer isto, né? E isso é muito perigoso, né? Muito perigoso porque vai causar a longo prazo pode ser um desânimo generalizado na militância, na luta política. Tá? Esse é um ponto 1. O ponto 2, de como isto é ilusório, né, as eleições, aí entra um pouco também a questão que eu sempre venho defendendo da relação à nova ditadura. Né? As eleições, elas são uma forma de controle que a nova ditadura está fazendo sobre o regime político. Então, dificilmente você vai ter uma burguesia que vai permitir que o poder popular ele tome, tenha acesso ao poder político, né? E que é o sentido da ditadura, né? Então, nesse sentido, sob esse ponto de vista, a liderança do Lula, ela é uma liderança ilusória, porque ela certamente simboliza uma liderança que é uma desconexão do poder popular com o poder político, né? O Lula ele está sendo conduzido rumo a uma política desconectada com o poder do povo, né? Por mais que ele defenda as mesmas coisas que ele defendia, ele não vai ter instrumentos para executar isso, né? A burguesia sabe disso e ela trabalha com isso. A elite, né? A nova ditadura, o enquanto sistema, sabe disso. Então o sistema não vai permitir que o Lula execute isto. E isso vai aparecer na campanha já, né? Na campanha isso vai ficar claro, né? E na medida em que isso for ficando claro durante a campanha, a própria campanha vai perder força. E o próprio Lula vai começar a perder votos, né, para a direita. Isso que é o perigoso, né, para a direita. Então, e o terceiro aspecto é essa colocação do Alckmin como vice, né, que também é um ponto de extrema ilusão, né.
o Alckmin como vice, nas condições que estão sendo, não haveria problema o Alckmin em si ser o vice do Lula. Acho que pelo contrário. Acho que o Alckmin como vice de Lula seria uma solução. Seria uma solução, sob o ponto de vista de você ter uma figura digamos assim, social-democrata como vice. Acho que isso seria uma solução para o país em termos econômicos. O problema é que no contexto que está sendo colocado, o PSB, que seria eventualmente o futuro partido do Alckmin, o PSB ele não está colaborando, ele não vai colaborar com uma política popular, não vai. E pelo contrário, as imposições que o PSB vai fazer são imposições muito ruins ao PT. Por exemplo, não apoiar Haddad como governador de São Paulo. O PT precisa ter como estratégia fundamental o Lula como presidente e o Haddad como governador de São Paulo. O PT não pode abrir mão disso. O PT não pode abrir mão de você ter uma Marília Reis, uma Marília Reis como governador em Pernambuco, né? Como políticos que têm conexão com a militância nos estados, como ponta de lança desses governos. Se o PT abrir mão disso, o PT vai se enfraquecer profundamente e vai ser péssimo. E as eleições e o Alckmin como vice está sendo condicionado sob esses termos. Nesse sentido, o Alckmin como vice do Lula, ele vai enfraquecer a candidatura do Lula. Isso é um fator concreto, né? Acho que é importante que o PT entenda isso e que o Lula entenda isso. Então, acho que nesse sentido, eu entendo que, na minha opinião, o Alckmin vice seria uma solução, desde que o PSB fosse subordinado totalmente ao PT. O vice e o partido do vice, eles têm que estar totalmente subordinados à candidatura. Então, você tem que ter um vice que represente uma subordinação ao projeto popular. E não é isso que estamos vendo, infelizmente. Então, infelizmente, eu vou me colocar contra a candidatura do Alckmin como vice, né? A princípio seria uma solução boa, positiva para a campanha, mas na forma como as coisas estão evoluindo, não está sendo assim. E acho que a esquerda não deveria comemorar com tanta eloquência a liderança do Lula nas pesquisas por dois fatores. Primeiro, é uma ilusão, tem tempo ainda até as eleições e a elite, o sistema da nova ditadura tem todo o tempo do mundo para se reorganizar contra o Lula, né? Existe tempo ainda. E o segundo ponto se o Lula ganhar as eleições, sob esses termos, especialmente tendo o Alckmin como vice, como que vamos fazer um governo popular? Como que o PT vai fazer um governo popular em meio a um sistema que é uma nova ditadura? Não vai dar certo. É necessário ter essa consciência em primeiro lugar, né? Então, o que precisa ser feito? É necessário escolher um vice que esteja subordinado totalmente ao projeto popular, esse é o ponto 1. E o ponto 2, o PT precisa ter a consciência de que ele vai ter que fazer um governo à revelia do sistema, se o PT for eleito. Né? Se o Lula for eleito e o PT ganhar as eleições, ele vai fazer um governo à revelia do sistema. Porque, a menos que se ganhe o parlamento, a menos que o PT tenha uma votação efusiva no parlamento. E não é isso que acontece, porque a nova ditadura ela é uma ditadura parlamentar, né? A ditadura que nós estamos dentro, que se iniciou com o golpe de 2016, ela é uma ditadura de cunho parlamentar, né? É um regime, então é um regime oculto, é uma ditadura oculta e por excelência neoliberal. Então, a ditadura neoliberal ela tem esse princípio parlamentar, esse princípio oculto. E o PT tem que estar consciente disto. Né? É necessário ter um vice
que tenha essa consciência de que estamos vivendo uma ditadura neoliberal e que se posicione contra isto, né? E, enfim, então acho que esse vídeo curto aí, contendo a minha opinião, e bora lá. Um abraço, até.